Então, pessoal, vamos lá então à conclusão do nosso estudo em Romanos 5. Nós terminamos a nossa leitura no verso 16. Não me falha a memória. Verso 16, é isso mesmo. Vamos continuar no verso 17. Bruno, dá um clique na imagem para ver se vai para o próximo slide. Nós não temos mais slide, não. Acho que se tiver, ele já foi passado pelo... já passei por ele já. Já passei por ele já. Isso. Agora Esse é o verso último. 17, vamos de cabeça lá, verso 17. Então, gente, eu não estou com o verso aqui. Se vocês ficarem só me ouvindo, talvez não seja tão atraente. Seja interessante você também consultar o verso comigo. Então, Romanos, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, assim, se pelo nosso primeiro pai nós perdemos o reinado e quem reinou foi a morte, no segundo pai, Cristo, nós não só temos entrada à graça e o dom da justiça, mas também passamos a reinar em vida por Jesus. Então, nós não somos mais agora apenas, vamos dizer, descendentes de Adão. Nós somos reis e sacerdotes por Cristo Jesus, nosso Senhor. De tal forma que Jesus ele resgatou-nos de todo o mal que o nosso pai Adão nos legou por herança. Verso 17, ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Olha outro texto importante. Esse verso 18, ele já começa retomando e enfatizando aquilo que está no verso 12. O verso 12 diz assim: porque por um só homem entrou o pecado do mundo, como por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O verso 12 e o verso 18, ele enfatiza essa mensagem, dizendo que nós todos recebemos o juízo para a condenação pela ofensa de um só. Ou seja, nós todos fomos condenados por causa de Adão, não por causa do que nós fizemos. Né? E ele continua, verso 18. Assim também, quer dizer, aqui é um organizador textual de comparação e de semelhança. Então, se foi por uma só ofensa que todos nós fomos condenados, o que vai acontecer agora? Final do verso 18. Assim também, por um só ato de justiça, vê a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Olha, justificação de vida. Por um só ato de justiça. É como se aquilo que Cristo fez, morrendo na cruz por nós, um ato de justiça, fosse suficiente para todos nós que cremos nele, fôssemos então justificados, para que todos os homens recebessem essa graça para a justificação da sua vida, de sua vida. Verso 19, na mesma lógica, ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, presta atenção, é como se fossem dois reinos. Um rei, Adão, nos deu de herança condenação, pecado, nos legou também juízo. Nós recebemos tudo isso em Adão. Nós fomos separados de Deus. Agora tem um outro reino, que é o reino de Cristo. E com esse reino de Cristo, quem está nele, quem é membro desse reino, súdito desse rei, ele recebe justificação, graça, paz. Ele passa a reinar também. Então é o contraste de dois reinos, é o contraste de dois reis, e é o contraste de dois tipos de súditos. Os súditos do reino de Adão morrem, os súditos do reino de Cristo vivem. Os súditos do reino de Adão são condenados, os súditos do reino de Cristo são justificados. Os súditos do reino de Adão, eles não têm paz. Os súditos do reino de Cristo têm paz. Então nós temos dois reis distintos. E nós temos dois reinos distintos.
E nós hoje podemos fazer parte daquele reino, o reino de Cristo. E não pertencermos mais ao reino de Adão, porque nele não tem tranquilidade para nenhum de nós. Então Paulo termina o raciocínio com o verso 20 e 21. Verso 19, ele diz assim, ó, aliás que pela obediência de um só, ou seja, esse rei obedeceu. E aquilo que ele fez pertence a nós. Então, assim, olha que interessante. Se na lógica humana, o que o rei tem, os privilégios que o rei tem, as benesses que o rei tem, não pertencem aos seus súditos, porque eles não têm a mesma vida, mesma boa vida do rei, eles têm uma vida bem mais pobre, né, comparado com o rei. No reino de Cristo é diferente. O que é dele é nosso. Olha que tremendo. É outra lógica. E o verso, inclusive a obediência dele é nossa, a justiça, por assim dizer. O verso 20. Veio, porém, a lei, para a gente terminar aqui, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse verso parece refletir a ideia de que eu estou aqui rindo por causa do meu bebê que está na mão da minha esposa, Logari. Então, o que acontece? Reflete a ideia de que quando a lei veio, não, vamos lá, os pecados se tornaram abundantes, né? Porque a lei, ela magnifica, não magnifica, ela torna mais visível, torna mais, ela retrata como é o pecado. Ela torna o pecado claro, no tocante à maldade do pecado, na ofensa do pecado, como ele é mau, né? Malignidade do pecado. Ela avulta isso, ela destaca isso, o pecado. Mas aquilo que para Satanás era um triunfo, foi derrota. Porque onde abundou o pecado, eu acho que ele pensava assim, agora ganhamos, né? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então isso é maravilhoso, quer dizer, Deus reverteu a queda em vitória, em Cristo, né? A queda de Adão foi revertida em vitória por Jesus, o segundo Adão. Então o verso 21 termina dizendo assim, para que ele fez isso então? Né? Porque ele superabundou a graça. Para que, finalizando, irmãos, assim como o pecado reinou, olha o reino aí, tá vendo? Tem dois reinos, o reino de Adão, que é o reino do pecado, o reino de Cristo, que é da justiça. O reino de Adão é do conflito, da guerra, da separação. O reino de Cristo da paz. O reino de Adão é da condenação. O reino de Cristo da justificação. O reino de Adão é da morte. O reino de Cristo é o da vida. Então tem dois reinos em distinção aqui. Então ele diz, para que assim como o pecado reinou na morte, assim o favor de Deus, a graça de Deus, reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a coisa é tão grandiosa, é arrebatadora. E ler esse negócio aqui é uma coisa que não tem como não vibrar, uma coisa que é especial demais. É difícil de eu conseguir parar agora. O que acontece? Como eu voltei novamente a leitura para Romanos, e eu voltei antes até de criar um sitezinho. Eu criei um site para poder publicar essas mensagens. Claro que eu vou escrever, e algumas coisas eu vou pegar de um irmão nosso americano, chamado Ricardo Marinho, e vou colocar no site para divulgar para os irmãos terem acesso a tudo que eu aprendi. Assim, irmãos, tudo que eu aprendi de justificação pela fé, e até algumas coisas que eu não aprendi que estão em inglês, a gente vai tentar traduzir e colocar no português para todo mundo ter acesso. As revistas ou as mensagens que estão em espanhol, eu vou traduzir e vou colocar no site para todo mundo ter acesso. E lá tem sermão, tem mensagem de pregação que você, um comentário a fazer, uma pergunta, uma colaboração, à vontade, podem participar. Fique à vontade, queridos. Só abrir o áudio e comentar. Bom, como sempre eu vou começar as perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui, Samuel, para você. A primeira é referente a 2 Coríntios 5:8, que lá está descrito que nós não somos julgados por Deus. Os que são justificados não são julgados por Deus. Tem um texto de Hebreus também que fala a mesma coisa. Então, Peraí, qual que é o texto mesmo? 2 Coríntios 5:8. Quer que eu leia aqui? Eu vou ler também, Léo. 5:8. 2 você... Coríntios. Isso, que você leu aí. Deixa eu pegar aqui.
5:8, Eu não. acho que não, deve ser É Deve ser 5:19. 5:18. 5:19. Ah, Isso, 19, desculpa. sim. A saber que que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, Sim. não imputando aos homens as suas transgressões, certo? E nos confiou a palavra da reconciliação. Eu já vi também um texto parecido em Hebreus, eu não vou achar agora, mas então dá para entender que os justificados não serão culpados, não serão, é, como se diz, não serão julgados por Deus, seria isso? Não, não, não é isso. Não é que não serão julgados. Eles não serão condenados. Eu explico. É assim, desculpa, eu acho que minha imagem congelou porque eu acabei saindo para procurar na passagem bíblica. Mas deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos lá. Já estou aqui. Beleza. Então, não é que eles não são julgados, eles não são condenados. Explico. É, uma coisa é o que acontece comigo, com você, com cada um de nós, quando a gente passa no julgamento divino agora, pré-advento, né? Nós passamos cada caso de nós, cada caso cristão, passa em revista lá em cima. A primeira coisa que Deus faz no trato de cada caso, no julgamento, é, é determinar se aquele caso em questão ou se morreu perdida. Quando ele se trata de morreu salva, aí ele vai julgá-lo pelas suas obras. Esse julgamento, para quem morreu salvo, esse julgamento não é para salvá-lo, porque ele já morreu salvo. É para determinar o galardão que ele recebe na glória, da segunda vinda. A mesma coisa acontece com os ímpios. Por exemplo, a pessoa morreu perdida. Ele não vai ver as boas obras da pessoa, vai ver só as más obras da pessoa, para determinar quanto é o galardão dele na perdição no final do milênio. Então, cada um tem um galardão. O galardão é determinado por obras, mas a salvação não é determinada por obras. Assim como a condenação não é determinada por obras, é por negar, por não crer em Jesus. É crer ou não crer. Aí é salvação, respectivamente, e perdição. Crer ou não crer. Salvação, perdição, respectivamente. Então, nós nos perdemos não por algo que nós uma ação propriamente dita, mas por uma maneira por um ato de fé ou não fé. Vou dar um exemplo disso. Romanos não, João 3:18. João 3:18 é clássico. Diz assim, ó. E 3:18 e 3:36. 3:18 e 3:36. Guarda isso na mente, tá? Anota aí. 3:18. Quem crê nele não é condenado. Note bem, não é que não é julgado. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não é que não é julgado, ele já está condenado, mas tem um julgamento para determinar o galardão do perdido e do salvo. Então vamos lá, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Recapitulo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 3:36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, não é condenado, já está salvo. Mas aquele que não crê, salvo assim, legalmente perante Deus, né? Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, continua perdido, a ira continua sendo o destino dele, né? O que ele vai receber no final. Só deixa de receber a ira no final quem crê e quando crê. Por isso que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem fé não tem justificação. Sem fé não tem como escapar da ira de Deus. Não tem como entrar na família de Deus. A gente não é filho da família de Deus enquanto a gente não crê. É como se a gente fosse um filho bastardo, né? Inimigo, né? Rebelde, digno de açoites, vamos dizer assim. Então, agora, e quantas obras? 2 Coríntios 5. Você estava em 2 Coríntios 5? Você estava aí? Vamos lá. 2 Coríntios 5, verso 10. Lá diz assim, e é para salvo e perdido, hein? 2 Coríntios 5, 10. Diz assim, eu vou ler aqui, só voltando, que a gente leu do 18 ao 20, né? De 2 Coríntios, eu vou voltar. Verso 10 diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no corpo, por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, os perdidos vão receber a medida de mal que merecem, pelo que fizeram de mal. Tudo que fizeram de bom não será lembrado. Ezequiel 33 fala sobre isso, do verso 11 até o verso 16, mais ou menos.
E os que forem salvos, só o bem vai ser considerado. Não vai ser trazido à tona os males que eles fizeram, porque Cristo morreu por eles, para eliminar aqueles pecados. Então os pecados não são trazidos à lembrança no juízo de um salvo. Os pecados só são trazidos à lembrança no juízo de um perdido. E as boas obras do perdido não são trazidas à lembrança, mas as boas obras do salvo são trazidas à lembrança. Para, vamos dizer assim, para averiguar o que ele merece no galardão, né, da sua salvação. E o outro, o que ele merece no galardão de sua perdição. Então, o galardão não é coisa de salvo, é coisa de salvo ou perdido. Então, tanto faz um ou outro. Então, esse julgamento continua, tanto para quem creu em Jesus, como para quem não creu. Ou seja, estabelecer qual é o galardão. Então, são dois momentos no juízo investigativo. Um é de definir se a pessoa está salva ou perdida, e o outro definir qual galardão vai receber. Então, isso não tira de nós crer em Jesus não tira de nós o julgamento. Só tira de nós a condenação. Aí tira. Isso aí tem que ficar claro. Certo. Alguém tem alguma outra pergunta aí? Só tirar o microfone do mudo e fazer a pergunta. A Sueli mandou: gostaria de entender Efésios 2:8. Se a fé é dom de Deus e é por ela que somos salvos, isso não tornaria os escolhidos por Deus aqueles que se salvarão? Você conseguiu entender? Ah, tá. Suelen, pode abrir o microfone e falar, com vontade. Entendi. Vamos lá, tentar me fazer entender aqui. Quando a gente pega o pessoal que é calvinista, né, eles atribuem a ideia de salvação por aqueles que já foram escolhidos e pré-determinados por Deus, certo? Sim. Aí esse texto, ele me causa um certo estranhamento, assim, porque ele fala que a fé também é dom de Deus, né? E é pela fé que nós somos salvos. E aí no Fé e Obras também fala, né, na página 17 do Fé e Obras, fala assim: se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura. Ou seja, é tão pela graça que até a fé que nós temos vem de Deus. Então eu queria entender essa relação. Isso, ótimo. Você praticamente lançou a resposta. Porque assim, a fé, embora seja dom de Deus, é exercida por quem? Cada um de nós. Nós aqui decidimos, vamos crer ou não. O Espírito, olha que interessante, o Espírito Santo, ele dá a nós uma medida da fé inicial quando a gente ouve a palavra de Deus pregada. Romanos 10 diz assim, Romanos 10 diz o seguinte, verso 16 e 17, acho que sim, deixa eu dar uma olhada aqui só para confirmar. Romanos 10, verso, deixa eu ver, não, aqui para frente. Verso 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé, ela vem a todo mundo que ouve. Porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, todo mundo que ouve a pregação do Evangelho recebe aquela medida de fé para exercê-la. Agora, cada um que exerce por conta própria. Agora, por exemplo, é a fé o meio pelo qual nós somos salvos? A fé não é fundamento, tá? Não é fundamento. A fé não tem mérito salvador. A fé é a certeza com a qual eu agarro a justiça de Cristo e a recebo como minha, ou a apreendo, né? Eu a abraço como minha. Pela fé, como se... Desculpa usar um exemplo bem chulo, tá? Chulo não porque imundo, feio. Chulo porque secular. Porque de desenho, por exemplo. Vou dar um exemplo de desenho. Vocês conhecem um personagem de super-herói chamado Lanterna Verde. O Lanterna Verde tem um anel, que, se eu não me engano, ele tem um brilho verde, e ele controla aquele anel de tal forma que sai do anel uma corrente de energia verde que se transforma no que ele quiser. Um escudo, uma marreta, um serrote, qualquer coisa. O caso é que aquilo lá se transforma até em mão, para dar soco, um super mão, uma mão gigante, tamanho de uma caixa d'água, não interessa. Então o que acontece é o seguinte, a fé é como se fosse aquilo na nossa mão. Ela consegue ir até onde Cristo está no céu e abraçar a justiça, agarrar a justiça, ela é minha, sabe? Ela não está aqui, a justiça está no céu, mas ela é de Cristo, não está aqui em mim.
Mas pela fé, pela certeza e convicção, eu abraço ela. Agora, a fé tem mérito? Não, é a justiça que tem mérito. A justiça de Cristo tem mérito. A fé não. A fé só abraça. Então, a fé não é lá. Ela não é o que nos faz salvos ou aceitos. O que nos faz aceitos é a justiça. A fé é o meio pelo qual nós aceitamos essa justiça. Por essa, sim, nós somos aceitos. Agora, em relação a mérito das obras. Então, nem pelas obras, nem pela fé nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Então, a fé, ela não tem dom, ou assim, no sentido, ela não tem mérito salvador, não tem. Agora, uma coisa importante sobre essa questão dos calvinistas é que Deus, ele sempre estabeleceu para seus filhos oportunidade de escolha. Tem um texto que está em Deuteronômio, que ele fala assim, toma céu, hoje eu tomo os céus e a terra como testemunhas perante ti, Israel, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele fala assim, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus filhos para sempre. Então Deus estabelece as duas opções. E ele ainda dá a dica, olha, escolhe a vida. Então Deus ele estaria usando de teatro, por exemplo. Se ele escolheu tudo, quem vai ser salvo, quem vai ser perdido, quando ele estabelece as duas opções, ele está brincando, ele está zoando com a nossa cara. Estaria, né, zoando, estaria, vamos dizer, zombando da nossa cara. Zombando, ele estaria fazendo pouco caso da nossa escolha. Porque, na verdade, ele já escolheu todo mundo, tudo de antemão. Então, o calvinismo ensina assim. A Bíblia não. A Bíblia deixa claro que cada um decide se quer ou não servir a Jesus. Ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados. Quem estiver cansado. Todo mundo está cansado dos pecados. Só que alguns mais conscientes, outros menos conscientes, devido à vida no mal, né? E o Evangelho desperta isso. O Evangelho desperta essa espiritualidade, essa religiosidade, essa noção espiritual religiosa de que nós estamos perdidos, nós estamos separados de Deus, a gente fez tanta coisa errada, mas Jesus fez tudo para nos salvar. E ele se oferece para ser o nosso advogado. E ele oferece para a gente aceitar a salvação e não só a gente ter essa certeza de um dia a gente ser salvo por ele, mas sobreviver nessa vida de trevas, de luta, de dor, de batalhas de todo tipo, mas sobreviver com a mente focada nele, sabendo que aqui a gente pode padecer o que for, mas essas coisas não precisam nos derrubar. Na verdade, cada uma delas só nos fortalece, trazendo tribulação sobre nós. O diabo acaba fazendo com que nós adquiramos a paciência, experiência, esperança, e assim por diante. Nós crescemos com as coisas, os obstáculos que nos ocorrem. Então, é claro que essa perspectiva o calvinista não entende desse jeito, né? A gente lamenta por eles. Mas Deus não envia a operação do erro a não ser para aqueles que rejeitam a verdade, o amor da verdade, para se salvarem. Então, olha, só terminando esse ponto, é ótima pergunta, mas complexa. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, tem um texto maravilhoso para tratar disso. Várias vezes eu fiz uso quando veio esse assunto de eleição, escolha, assim, predestinação. 2, verso 10, 12, deixa eu ver aqui, 12, não, 10 e 11, mais ou menos 10 e 11, eu vou dizer assim, vamos lá. Eu acho que é 10. E com todo engano da injustiça, o diabo vai operar com todo engano de justiça para os que perecem. Eles perecem por quê? Olha que interessante. A verdade é oferecida por Deus para todo mundo. Mas eles perecem por quê? Porque as pessoas vão cair no engano de Satanás, nos ardis de Satanás nos últimos dias, como já caíram do passado. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ora, eu só posso não receber uma coisa se ela foi oferecida para mim. Por exemplo, algum dia eu recusei uma Ferrari? Não. Por que eu não recusei uma Ferrari? Porque ninguém nunca me ofereceu uma Ferrari. Eu não posso recusar o que não me é oferecido, sabe? Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, quer uma Ferrari? Toma. Ninguém nunca fez isso. Eu só posso recusar o que é me oferecido. Alguém fala assim, quer uma Coca-Cola? Eu digo, não quero Coca-Cola. Não vou tomar. Não, muito obrigado, mas eu não tomo. Você quer carne de porco? Oh, tem um almoço aí, tem uma bisteca de porco. Quer? Não quero. Então, eu só posso recusar o que me é oferecido.
Se é oferecido por Deus o amor da verdade e só se perde aqueles que não receberam o amor da verdade, logicamente, cada um é que escolhe receber ou não o amor da verdade. Assim como a fé, como a salvação em Cristo e tudo mais. Então eu não entendo. Eu sei que às vezes uma leitura de Efésios 2:8 pode dar essa impressão para alguns, é claro, né? Mas eu não entendo que a Bíblia, nesse caso, esteja falando que nós somos salvos por vontade de Deus e não pela nossa decisão de aceitar Jesus.